A gente está aqui no grupo de Lei Geral de Proteção de Dados e hoje a gente está discutindo uma questão sobre aonde que começa a acontecer a violação ou a quebra para relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Quando que um dado ele se torna ponto de nexo causal para essa condição. Nexo causal é uma questão muito jurídica. Então, Rodrigo, eu acho que você começou aí, você pode... você dá uma retornada, mas é legal, pode começar. Tá, então, um ponto importante que a gente precisa diferenciar o que é incidente de segurança de informação e o que é violação de informação, ou estendendo um pouquinho para dados pessoais, né? Um incidente é toda vez que uma prática, uma regra da empresa ou uma boa prática de mercado, mesmo que a empresa não tenha adotado, é violada, né? Então, quando eu cometo alguma situação, ou mesmo uma situação automatizada na empresa, em que as boas práticas de segurança de informação são violadas, né? Aí a gente traz os 3 princípios principais da segurança de informação, que é confidencialidade, integridade e disponibilidade. Vamos citar um exemplo. Existe na empresa uma política de tela limpa, em que eu obrigo o colaborador ao sair da frente do computador bloquear a tela. Mas num dado momento ele foi ao banheiro, se ausentou da sala e deixou a tela aberta. Isso é um incidente de segurança de informação. Mas ele só se caracterizará uma violação a partir do momento que alguém chegar na frente do computador e visualizar as informações que estão na tela. Aí ele se transforma, deixa de ser só incidente e se transforma em violação. Importante salientar aqui é o seguinte: toda violação ela é um incidente, mas nem todo incidente é uma violação. Tá? Se a gente considerar isso que você falou, você tocou 2 assuntos. Um pouquinho antes, você tocou do ransomware, que é a falta de disponibilidade que criptografou os dados. Se aquilo afetou, é um incidente de segurança da informação. Mas eu acho que isso não chega a ser um incidente de quebra da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque eu perdi o acesso e eu posso ter um prejuízo só da empresa. A empresa vai ter que fazer um retrabalho para reconstruir os dados. Então, ela pode até ter problemas, porque, por exemplo, ela vai deixar de fazer algum pagamento, ela vai fazer algum recebimento, alguma cobrança. Então, a própria empresa tem problema. Só um pouquinho, Silvio, que eu vou te dar a palavra. E quando a gente bloqueia, então, essa é uma questão do ransomware, que você impediu, mas, eventualmente, os dados não foram... não caiu na rede. Ninguém teve acesso àquilo. Na realidade, a minha empresa vai ter problema com relação a isso, porque eu perdi. A não ser que eu seja um contador, e aí eu perdi dados de clientes. Aí pode ser uma violação. Mas um prejuízo, porque as pessoas vão ter problema. E com relação ao bloqueio da tela que você falou, se uma pessoa viu, mas não usou isso para nenhuma ação indevida, é como se a gente estivesse falando o seguinte: olha, eu tenho a minha equipe, hein? É só um incidente. Não, e outra... É só uma falha. A gente está falando de uma mesma equipe, que tem o mesmo protocolo de ética. Então, se alguém viu uma informação, ele já teria visto na própria tela dele. Então, isso não seria um problema. A não ser que ele estivesse, por exemplo, numa lan house. Aí ele estaria dando acesso a alguma outra coisa. É só para a gente aquecer a discussão. Pode continuar aí, Silvio, que você tinha pedido a palavra, depois o Rodrigo. Não, a respeito, quando você inicia falando da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege dados pessoais, de pessoas naturais, ou seja, qualquer incidente da empresa em si não afeta a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o vazamento em si, o incidente em si, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, isso não diz respeito. Agora, se houve apenas uma visualização de um dado, porque o rapaz falou assim: ai, eu só vou pegar um cafezinho e já volto, e não bloqueia a tela, e alguém visualiza, independente se ele vai ter uma ação ilícita, uma destruição a respeito do que ele está visualizando, o fato de ele ter esse acesso já não tem o controle, ou seja, implica na Lei Geral de Proteção de Dados.
né? Então, é falta de política, é falta de controle de acesso, é falta de várias medidas que é necessária. É isso. Eu vou deixar o Rodrigo falar, mas eu queria estar contrapondo. A gente pode falar. Tá, em cima disso que a Silvia falou, concordo com ela plenamente. Quando cito ali a segurança de informação, logicamente estou me referindo a dados pessoais, né? Se não forem os dados pessoais, foge da LGPD. Não deixa de ser um incidente de segurança de informação, mas não é um incidente que está sobre a ótica da lei. Tá? Aí é responsabilidade civil lá do... Exatamente. Pode ser outras informações sigilosas da empresa e tão importantes quanto, né, que a empresa considera, por exemplo, dados de balanço e tal, que outras pessoas não deveriam acessar. Até em cima do que o Pedro falou lá, de repente uma pessoa do setor, tranquilo, mas podia ser a tia da limpeza ali, por exemplo, né? Se eu tenho todo um critério de acesso à tela, logins de acesso, é porque justamente não quero que todo mundo da empresa veja certas informações. Ponto. Mas, logicamente, tem que analisar o caso, né? O caso concreto que a gente fala. Porque pode acontecer de que dado estava na tela naquele momento, né? Tem um ponto importante da lei que é o seguinte, que eles falam danos relevantes para os titulares, né? Então, se eu deixei a tela desbloqueada, é um incidente, alguém visualizou a violação, mas gerou um dano relevante para o titular, essa é a análise que tem que ser feita, tá? Para daí eu caminhar um protocolo. Logicamente, se eu sei que tem um incidente, eu vou verificar se houve a violação, e a partir de eu constatando a violação, eu tenho que evoluir isso para ver se houve um dano relevante para os titulares. Aí entra numa situação que o Pedro citou até no início, o volume de informação é muito importante nisso, porque eu posso ter impactado uma pessoa ou milhares de pessoas. E tudo isso tem um peso. Como que eu consigo? Uma pessoa, eu consigo até mitigar os eventuais danos para ela de uma forma mais fácil. Se for milhões de dados, fica um pouco mais complicado, né? Então, a empresa tem que fazer esse balanceamento aí também. É importante ela ter um comitê que, na hora que uma situação aconteça, ela saiba a quem reportar rapidamente, porque ela tem que avisar a NPD caso ela identifique que o dano é relevante. Mas para eu verificar se o dano é relevante, eu tenho que fazer todo um trabalho prévio, que não é fácil. Ô, Rodrigo, né? Só acrescentando o que você está dizendo, é que a autoridade nacional, a NPD, ela fala, inclusive, que ela vai avaliar a gravidade, né, dos danos. E só com a gravidade dos danos é que ela vai determinar a sanção. Não, pode continuar. Não faz bem assim, tá? Na verdade, as empresas vão avaliar, através do seu comitê, a relevância do dano e tem que descrever isso naquela sindicância que for aberta, a maneira ainda, o nome não se tem ao certo que vai ser criado. A empresa que vai ter que avaliar isso, porque eles disseram que não tem competência, não tem como avaliar, até porque vai ser caso a caso. Então, tem que avaliar o que aconteceu e se houve a disseminação desse dado, se não houve, se teve como estancar de início. Aí é como se fosse uma liminar administrativa, o que efetivamente a empresa fez. Processo administrativo. Aquele vazamento, aquela informação que foi... quem foi afetado, a forma que foi afetado, o que a empresa fez já de início, para depois continuar o processo administrativo. Eu só queria complementar a minha fala, Pedro, você já fala aí, só para eu finalizar aqui, tá? Eu concordo com isso que as meninas falaram, né? Há uma primeira instância de verificação da empresa, ela vai reportar a NPD, a NPD vai avaliar isso, porque a empresa pode considerar que está sendo um dano relativamente baixo, e a NPD vai julgar, não, espera lá, o negócio não é bem assim, o impacto foi muito maior. Então a NPD ela vai fazer uma reavaliação, sim, é o que está na lei, pelo menos, né? Como eles vão fazer isso na prática, eles não sabem ainda. Porque assim, a primeira avaliação a empresa tem que fazer para ver se há necessidade de informar o Exatamente, isso aí mesmo, Evelise. Só que se o titular se sentir prejudicado, informar o vazamento, aí a NPD vai exigir todo o procedimento que foi tomado, e aí sim ela vai fazer uma segunda avaliação daquela que foi feita dentro da empresa. E eu vejo assim... São momentos distintos. Eu vejo assim, Belise, haverá essa avaliação da NPD até pelo seguinte, porque vamos dizer, houve um vazamento, houve uma violação, eu considerei o impacto, considerei algumas medidas, vamos dizer, mitigatórias dos danos. A NPD vai julgar se essas medidas foram suficientes, se elas foram efetivas, né? Então, a ação da NPD em cima do meu relatar. Concordo com você que se for o usuário que vai relatar, vamos dizer, a empresa julgou que não era relevante, eu não tenho por que me envolver, não vou relatar a NPD. Mas o usuário, sentindo lesado, ele pode acionar a NPD e falar, pera lá, aconteceu uma situação lá que não chegou até vocês,
mas está me trazendo danos, né? E a NPD vai mover os seus procedimentos. Eu só queria retomar a questão do ransomware que o Pedro comentou lá no início, que é a questão da disponibilidade, Pedro. Eu concordo contigo no sentido seguinte, a empresa, o que ela tem que fazer? Ela ferir os 3 princípios, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Um ransomware, ele sabe que ele fere a disponibilidade, mas a disponibilidade a gente tem que sempre olhar com a ótica do negócio, né? Pro negócio, houve um impacto ou não houve? Vamos pegar o seguinte, se houve um ransomware, bloqueou, mas eu consegui levantar o servidor, restaurar a backup, colocar em produção, e o meu usuário não teve um impacto, aquela questão da disponibilidade não houve, não feriu, entendeu? Porque ele não teve impacto no negócio, no direito de acesso do titular. Agora vamos pegar um exemplo de uma empresa que trabalha com uma disponibilidade de TI altíssima, por todas as características do seu negócio, 24/7. Eu sempre trago o caso da empresa que eu trabalhava antes, porque a gente trabalhava dessa forma. A gente tinha uma TI de alta disponibilidade, mas é que um ransomware fosse lá criptografar, faça tudo, e inclusive os espelhamentos, né? Eu vou ter um problema, porque eu vou levantar outro servidor e trazer backup, só que isso eu não consigo fazer rapidamente. Eu vou levar pelo menos um dia fazendo tudo isso. Um dia, no ramo da atividade que eu trabalhava, é altamente impactante. Ali eu já sofri com disponibilidade. Eu posso ter uma outra empresa que eu fique uma semana sem informação, mas ela não sofre o mesmo impacto, porque o negócio não precisa de ter essa disponibilidade tão elevada, entende? Então, o que vai definir é essa questão, o contexto do negócio. Olha só, a gente discutiu aqui a questão da Volkswagen, e nessa questão do ransomware, a gente está aqui falando do dano, né? Qual a relevância do dano. E aí você pontuou um negócio muito interessante. Como que o usuário vai perceber isso? A Evelise, num determinado momento, ela falou que quando a justiça tem declarado alguma coisa, ela pontua a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ela acaba usando o Código do Consumidor ou até o Código Civil para qualificar a punição que vai impor ao réu ou a empresa que está lá com problema. E aí, na hora que você fala, por exemplo, assim, eu tive um ransomware, no caso de uma empresa que presta serviço e que deixou de prestar o serviço, por exemplo, no ramo da saúde. Então, se ela é um plano de saúde e alguém deixou de ser operado, alguém deixou de fazer uma consulta, porque ela estava sem os dados, talvez não seja nenhuma questão de Lei Geral de Proteção de Dados. Na realidade, é o Código do Consumidor. Olha, eu te contratei para um serviço e você... Então, antes disso, antes da Lei Geral de Proteção de Dados, tem o Código do Consumidor. Agora, mas, se Pedro, em relação à responsabilidade civil pelo Código de Defesa do Consumidor, é claro que tem que ser demonstrado o nexo causal, que houve o dano, entendeu? Não é falar, pô, os meus dados foram violados. Sim. Você tem que provar que houve prejuízo, por exemplo, que houve dano. No ramo de saúde, se, por exemplo, eu fui pedir uma consulta e ela precisa de ser autorizada, e ela não foi autorizada porque foi noticiado, já é público, notório, vamos imaginar assim, esse contexto, olha, eu hoje resolvi que eu vou ter que ir no médico, e aí na hora que eu cheguei no médico, aí não passou lá e eu não consegui fazer a consulta e tive que voltar para casa. Aí depois eu fico sabendo que o plano de saúde foi invadido. Então, quer dizer, ele ter sido invadido é um problema dele. Ele não permitir que eu fizesse a minha consulta é um problema que ele impactou na minha vida. Então, aí eu já criei o nexo. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, do tamanho do dano, na hora que a gente falou da Volkswagen, ela gerou um incidente, por conta da relevância de 300 milhões, virou um negócio muito forte, tá certo? Então, ela criou, assim, uma notícia muito robusta, mas ela gerou impacto para os usuários? Algum usuário se sentiu ofendido porque ele não está com acesso? Então, nessa hora... Nesse caso, eu encaminhei no nosso grupo, no nosso grupo, uma decisão do tribunal que condena a empresa, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que foi feita uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público, e
ele determina pagar solidariamente indenização de 500 mil pelo dano moral coletivo e 1.000 por dano material e moral a cada autor, pelo vazamento de dados cadastrais, pessoais e financeiros de clientes. Vocês deram uma olhada no link que eu coloquei? É da empresa PV Financeira. E a maioria das decisões agora, tem várias. Esses dias eu peguei só aquele site Jus Brasil para analisar todas, tá? Tem muitos pedidos, mas os juízes estão tomando a posição, o entendimento de que primeiro tem que ter o pedido administrativo, até para fazer a comprovação, tá? É o pedido para a empresa sobre os dados, todas as informações, ou até para uma comprovação maior do dano efetivo. Senão não estão aceitando, e tem um monte ainda que considera como dissabor, mero dissabor, ainda com aquele entendimento errado. Você está falando que a justiça está pedindo uma questão administrativa antes de formar uma opinião se aquilo é uma falha ou não? Exato. Até para poder comprovar que houve problema, de que a empresa não está adequada, que ela não prestou as informações necessárias, porque senão, se a gente começar a aceitar tudo também, a gente vai fazer uma investigação judicial sobre a empresa sem ter uma busca administrativa, sem ter mais informações. É essa a ideia que eles estão utilizando, na maioria. Pode ver assim, ó, o que aparece, que a gente vê, são as grandes decisões, mas se a gente pesquisar dentro do Jus Brasil, qualquer um de nós, vai lá e coloca LGPD, começa a abrir tudo, todas as decisões são nesse sentido. Inclusive, tem ali umas bem legais, mandado de segurança de responsáveis de cartórios, dizendo que eles estão responsáveis por dados, mas que o tribunal não tem aquela segurança da proteção de dados. E como ele vai ser responsável diretamente, então ele quer uma proteção, que seria um mandado de segurança até para uma prevenção de qualquer problema. E eles não estão dando. Ele quer se proteger antes de ter o vazamento. É o preventivo, sim, né? Mas, assim, é muito legal, a gente aprende muito ali. Vocês vão olhar e assim, o que a gente está vendo dia a dia, o que está começando a aparecer. Esses casos mais famosos até fica mais fácil da gente entender, porque a gente olha, é o que a lei está dizendo, ajuda ao que a gente está estudando. Mas é bom olhar esses outros, que traz muito conteúdo ali. Geralmente na negativa, porque na negativa que a gente aprende o que a gente não pode pecar, né? Para poder exigir. Nessa questão da Volkswagen, vocês acham que corre um risco de isso ser simplesmente arquivado, porque não vão conseguir provar que houve um dano relevante com relação ao titular? Porque simplesmente vazou os dados, mas não significa que aquilo gerou um impacto. A Tabata quer falar aí, ó. Não acredito. Fala, Tabata. Então, é que nesse caso da responsabilidade, eu acredito que não seja apenas adstrito ao dano em si, mas também leva em conta outras considerações. Por exemplo, a finalidade que ele está dando àquele dado, que eu acho que é um dos pontos principais aí. Por exemplo, a linha amarela aqui de São Paulo, do metrô, eles permitiram que instalassem algumas câmeras de captura facial para, vocês viram, né? Esse caso é bem famoso. Sim. Então, eles foram processados por conta disso. Então, muitas vezes, mesmo sem ter uma violação em si, se a pessoa ela não está ciente do uso que está sendo utilizado daquele dado, ou se tem alguma modificação do uso que ele deu autorização ou não, aquilo também pode ter alguma incidência jurídica posteriormente. E é interessante... Só o risco pode gerar um impacto não apenas o risco, mas a disponibilidade daquele dado para outros fins que a pessoa não está ciente daquilo. Então, a finalidade ela pode determinar além do risco em si, entendeu? Mesmo que não tenha se efetivado, se concretizado,
mas só por modificar a finalidade que estava aquele dado. Mas eu acho interessante porque a segurança de informação ela envolve o todo, né, da empresa. Então, envolve desde dados financeiros, dados empresariais e os dados pessoais também. Então, é bem mais amplo. E a LGPD seria a qualificação desses dados. Então, você vê até que ponto que aqueles dados são pessoais, quais são sensíveis e quais realmente eles devem ser protegidos e se eventualmente pode ter um dano maior ou não para a NPD. Né? Então, acredito que a gente possa trabalhar mais com a qualificação desses dados em si. Mas a segurança de informação é o que toda empresa deve fazer para assegurar não apenas os dados pessoais, mas os da própria empresa, né? Tem um documentário bem legal que fala sobre isso, é no Prime, 5G, sobre a internet 5G. Aí ele fala que na Inglaterra tem uma van que fica parada no centro da cidade, só pegando a informação, coletando a informação facial das pessoas, né? Para fazer a análise da ficha, para ver se é criminoso ou não é a pessoa que está passando na rua. Então, só que a GDPR, por enquanto, ainda... É claro que a Inglaterra já está fora agora da União Europeia, né? Mas existe uma grande discussão se isso pode ou não, mesmo que seja para segurança. Aqui mesmo não... Aqui no Brasil não foi aceito. Aqui só em alguns casos, né? No caso, por exemplo, de contratação de guardas de segurança, aí é obrigatório. Agora, nos demais casos, nem é permitido a busca pelos antecedentes criminais nesse caso, né? Exato, e aí a discussão maior é essa, o que é a ponderação de princípios, que nem a gente fala juridicamente. O que é mais importante? A segurança ou o direito individual? O direito a gente até discutiu isso em algum momento, porque foi aquela questão que a Silvia escreveu sobre, na pandemia, ter se apropriado do GPS para saber se as pessoas estavam se aglomerando e falaram que era só para esse propósito. Ô, Sandro, seja bem-vindo aí no grupo, estou vendo que é a primeira vez que você participa, pode colocar... Áudio desligado, Sandro. O seu áudio está desligado, Sandro. Olá, tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia. Como vai todos aí? Ouvindo a discussão de vocês aqui, também sou DPO, né? Já venho atuando aqui no estado de Minas Gerais há algum tempo aqui. E vamos aí, na luta, né? Nessa batalha, nessa troca de informações. Com relação ao que a nossa colega estava ponderando aí a respeito dos tratamentos feitos por algumas empresas, agora vem a pergunta, o ônus da prova não é do controlador? Sendo o ônus da prova do controlador, não cabe ao titular de forma alguma apresentar justificativa pelo tratamento dos dados. Quem tem que apresentar as justificativas relacionadas às questões de tratamento é o controlador. Subentendendo assim, falando agora da área que me cabe um pouco mais, né, além da questão jurídica, da questão técnica, toda a adequação, todos os protocolos, todas as normativas que o nosso país tem, né, como, por exemplo, as normas da ABNT que tratam desse assunto. Aí eu percebo que os tribunais, né, eles estão, vamos dizer assim, eles estão engatinhando nesse sentido, porque muitas das vezes, só para você ter uma ideia, eu sou perito forense, computacional, os tribunais ficam disputando, né? Eles ficam disputando quem vai atuar nessa área, se tem alguém disponível. Por quê? Porque os próprios tribunais eles não encontram parâmetros técnicos, vamos dizer assim, para direcionar certas posturas jurídicas, né? Então, eu acho que os tribunais precisariam também de amadurecer nesse sentido, né? Nessa visão técnica, né, Pedro? Eu acho que a gente está precisando de evoluir nesse sentido. Essa é a minha opinião com relação às colocações. E nós estamos falando de decisões jurídicas que aconteceram, né? Mas a gente percebe, assim, que na grande maioria delas,
pelas que eu pude ter acesso e consultar, são sempre com base em situações que houveram fora do nosso país, né? Sempre tiveram, alguns casos ali, tiveram como base algumas ponderações nesse sentido. A base da GDPR bate casos da União Europeia, né? Alemanha, enfim, a gente percebe que sempre eles estão buscando parâmetros de países que já estão, tecnicamente falando, super, mega adequados à proteção de dados, que seguem parâmetros da ISO 27001, né? Até porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem por base a da União Europeia. Então, sim, ela visualiza lá. O que acontece lá acaba refletindo aqui. Mas então, aí quando lá a gente não tiver uma certa dúvida a respeito de um tema, independente de qual seja ele, é bom a gente dar uma olhada lá, como na União Europeia eles aplicam, porque isso, com certeza, a NPD vai trazer para nós. Eu acho que todos aqui são da área do direito, né? Não, né? Então, estou falando aí para os colegas da área técnica aí, né? A gente não pode nem sonhar em comparar os parâmetros de segurança e privacidade de dados da União Europeia, de todos os países de primeiro mundo, com o nosso país. Infelizmente, o nosso país é um país inerte nesse sentido e que não se adequa, até mesmo as grandes empresas que procuram se adequar, muitas das vezes elas deixam a desejar em alguns sentidos técnicos, né? Então, os colegas da área técnica podem falar bem nesse sentido aí. Então, aí, aonde que nós vamos encontrar parâmetros para poder direcionar uma certa negligência no que diz respeito ao tratamento e à privacidade de dados, num país onde que a negligência começa, inclusive, na proteção. Hoje em dia, tem pessoas que têm um roteador lá, só dando um exemplo, um roteador lá que o framework dele não é atualizado há 100 anos, só, né, criando assim. Então, subentende-se que ninguém se preocupa com a proteção. E os tribunais não têm hoje, ao meu ver, parâmetros técnicos para poder estar direcionando todas essas decisões. Mas nesse caso, inclusive na área jurídica no geral, assim, o que eles têm é a letra da lei. E o que eles utilizam, eles pegam como analogia os casos internacionais, porque é de onde veio a origem da proteção de dados pessoais. Mas em todos os casos jurídicos, geralmente ocorre uma perícia. Então, seja um caso médico, o juiz ele não precisa ser um especialista médico naquele assunto. Então, ele vai chamar um médico, um perito, que vai avaliar a situação e vai quantificar aquele dano, se realmente houve um dano, se não houve, qual a relevância daquilo, né? Eu concordo com você, Tabata, mas, por exemplo, assim, quando a gente voltou lá para aquele caso lá do celular, né, por causa do Covid, isso teve ação civil, mandado de segurança, né, no Tribunal de São Paulo, e o juiz, ele entendeu que teve uma perícia e as operadoras de telefonia disseram que não havia nenhuma comunicação da identidade da pessoa e que por isso não violaria o dado pessoal. Mas assim, e o juiz então foi nesse sentido. Você acha que o juiz tem conhecimento? O juiz não tem conhecimento. O tribunal ele tem que abrir áreas especializadas em cada um desses tópicos, desses assuntos, para que possa discutir e analisar corretamente. Porque o juiz, ele se acha... Assim, eu gostaria de ser juiz, eu não sou. Mas, assim, o juiz se acha o especialista em tudo. E, na verdade, ele não tem conhecimento didático sobre isso.
Por isso E eu que penso também, com licença, eu penso, só para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo de caso que eu estou vivendo. A minha esposa, olha só, a minha esposa, ela precisou de passar por uma consulta. Além de DPO, também sou ouvidor de formação, sou ouvidor público de formação. Ela passou por uma consulta e nós utilizamos o serviço do SUS. Automaticamente, quando ela foi direcionada para essa consulta, ela foi direcionada para um hospital-escola. Nesse hospital-escola, eles utilizam-se de alunos, né, para poder estar atendendo o paciente. Um professor, um médico, né, especialista, e automaticamente ali fica 4, 5 pessoas ali dentro da sala na hora do atendimento. Ok? A minha esposa, ela estava com um problema de ordem física que, querendo ou não, expunha a intimidade e a privacidade dela. Então, o que eu fiz? Eu procurei a direção do hospital e falei, olha, minha esposa vai passar por uma consulta, eu exijo, em nome dela, ela junto comigo, né, exijo que não tenha presença de agentes estudantis masculinos na sala, na hora do atendimento. Eu virei para ele e falei, não quero, ela também não quer. E o que aconteceu? No dia do atendimento, colocaram os jovens lá, os rapazes lá dentro da sala para atender ela, constrangendo ela e automaticamente, ao meu ver, gerando um dano à privacidade da mesma. Concordo. Entendeu? E eles não pediram um consentimento dela. Eles não tiveram um consentimento. E como nós estamos falando de dado pessoal sensível, entendeu? Que é um dado pessoal sensível, o único parâmetro para atendimento a essa normativa da letra da lei é o consentimento. Então, aí eu estou lá, inclusive já mandei questionamentos para eles. A minha esposa vai precisar de passar por novas consultas. E aí vem a pergunta: como tratar um caso desse a nível de apresentar isso para o judiciário? Mas Simples. aí também é diferente. Muito fácil. A privacidade ela é ampla, tá? A privacidade de dados, ela está dentro da privacidade, é diferente. Judicialmente, juridicamente, é diferente, tá? Aí a privacidade são os direitos dela como mulher, da intimidade dela, mas não é com relação aos dados, é diferente. Não, mas é dado sensível, a intimidade. O problema de saúde dela é um dado sensível que precisa de ser respeitado. Mas a questão de privacidade dela como mulher é outra coisa, é no sentido lato, é privacidade lato, tá? E aí de dados é estrito ao material que dali vai sair, é diferente. Mas eu dou esse exemplo, colega, pelo seguinte, porque nesse caso é fácil a gente tratar uma situação dessa. Porque houve uma violação da privacidade dela, houve uma violação do direito garantido por lei dela, ela solicitou o respeito, não foi atendido, gerando, inclusive, agravantes, entendeu? Porque eu acho que o maior agravante foi a não observância do pedido, entendeu? Feito a administração do local, mas isso é fácil. Agora, imagine se como se a gente vai adentrar um assunto técnico, aí voltando para aquilo que nós estamos discutindo, né? Como que a gente vai entrar num assunto técnico e apresentar isso como argumento? Aí vem aquilo que eu disse, o controlador é que tem que apresentar que ele está adequado, não o titular tem que gerar provas ou documentos para comprovar de alguma forma que ele está sendo violado. Que as decisões não é bem isso que o juiz quer dizer. O juiz quer dizer que ele tem que provocar a solicitação da empresa, primeiro administrativo,
até para que ele tenha critérios judiciais para poder trabalhar sobre essa violação alegada, entendeu? Porque senão seria muito simples dizer, olha, meus dados foram violados. A empresa não cumpriu a LGPD, porque meus dados foram expostos. Só que não se tem nem prova de que partiram daquela empresa, não tem prova que ele pediu as informações para aquela empresa, não tem nada. E é isso que vem acontecendo. É isso que é a questão que os juízes estão levando, que primeiro tem que ter pelo menos qualquer solicitação para a empresa. Não é que tenha cumprido ou descumprido, mas é para poder fazer o vínculo. Mas você não concorda? Em processo, talvez, quem tem que provar isso, quem tem que provar que os tratamentos de dados são adequados é o controlador. Isso está na letra da lei. Num segundo momento, porque senão vai ficar muito amplo. Aqueles dados que ela forneceu pode ter sido fornecido para a empresa A, para a empresa B, C, D, entendeu? Mas se foi demonstrado o vínculo, eu acho que já mas foi demonstrado. Mas que vínculo que está dizendo? Eu entro com uma ação dizendo que meus dados foram violados porque aquela empresa repassou adiante. Quais são os seus dados? Meu nome, meu CPF. Vem cá, mas um mercado hoje em dia tão amplo, você informa para muitas pessoas, para muitas empresas os teus dados. Como é que eu vou linkar aquela empresa específica? Aí por isso que quero... Mas o que é violação de dados? O que é a violação de dados? Pois é, mas aí vai ser caso a caso, né? Vai ser o que ela alega ali naquela ação que foi... Eu entendo. No meu entendimento um pouco técnico envolvido, inclusive eu estou dentro de uma pós-graduação de Lei Geral de Proteção de Dados, para me ampliar um pouco mais na questão jurídica do tema. Mas, ao meu ver... Ainda está muito fraquinha. As pós-graduações estão... Veja bem, eu entendo, ao meu ver, na minha humilde opinião, que o mero não tratamento das informações de forma adequada já é uma violação. Mas tem casos assim, ó, o que está acontecendo? Vamos dizer, você está aí no teu trabalho, daqui a pouco recebe uma ligação de uma empresa te oferecendo alguma coisa ou cobrando alguma coisa, tá? Aí eu entro na justiça, você entra na justiça e diz, olha, a empresa está me cobrando. Me ligou uma vez, eu quero que aplique a lei de proteção de dados, porque eu não quero que tenha meus dados. O que o juiz quer é que você demonstre que você não deu os dados para mostrar o link com essa empresa, que você pediu para eles ali, dizendo, olha, eu não te dei meus dados, eu quero saber por que você tem meus dados e tem meu acesso. Não é simplesmente por uma ligação, porque muitas vezes a gente fornece os dados para os terceiros. Por isso que precisa linkar, senão qualquer um vai entrar na justiça agora e vai alegar, olha só, a empresa está me ligando, está atrás de mim. E muitas vezes, para não dizer que a maioria das vezes, a gente mesmo que fornece os dados. É só isso, é para evitar uma avalanche de demanda sem um nexo. Mas você concorda comigo que o mero acesso a uma informação, seja ela, se eu, como titular, forneci meus dados para uma empresa, entreguei lá, toma aí um RH de uma empresa, toma aí para vocês poderem fazer o processo de contratação. Beleza, feito isso, primeiramente, cabe à empresa promover todos os princípios de segurança da informação. Controle de medidas. De privacidade, a empresa ela já tem que estar adequada a isso. Ponto final. Aí, vamos analisar que eu estou sendo candidato a uma vaga de DPO numa empresa. Vamos dar um exemplo. Aí, feito o processo, qual que é a responsabilidade legal daquela empresa? Depende, se a gente escolher como candidato, eliminar os dados. Ou eliminar os dados, exatamente. Gente, não, antes, olha só. Não está havendo nem minimização dos dados pedidos. Exatamente. Porque até nome de mãe ele pede. Eles pedem mas olha só. Mas aí é outra
questão. Aí o que acontece? Aí, olha só o que acontece. Aí, de repente, você recebe, né, novamente, uma no seu e-mail ou um telefonema, seja lá o que for, uma proposta para poder você participar de um novo processo de contratação. Nesse exato momento, na minha opinião, houve uma violação dos dados. Por quê? Porque não era nem para estar esses dados já no banco de dados daquela empresa. Depende. Mas isso está lá no termo que você aceitou. Porque eu já li. Antes de aceitar, eu li. Exatamente. Você, como de pior, tem que ler. Aqui na minha região, as empresas estão fazendo processo seletivo e nem consentimento eles estão pedindo para tratar dados. Mas isso é um erro, claro. Não, olha só, gente, a gente está indo num caminho, por exemplo, o Sandro colocou aí uma questão pessoal, né, da esposa, que é mais uma questão de privacidade pessoal, né? Olha, eu quero ser consultado. Isso não tem muito a ver com o dado que a gente está tratando na lei. Isso é uma questão pessoal. Olha, eu não quero ficar constrangido. Isso às vezes a Everise tratou disso naquele negócio, Código do Consumidor, Código Civil, é uma lei que não pode estar violentando as mulheres, então, que tem uma proteção. Da mesma forma pode acontecer com os homens, né? Você vai lá fazer um exame de próstata e coloca um punhado de acadêmico e aí te constrange, já é um negócio complicado. Mas isso não tem muito a ver com o tema que a gente está tratando. Quando a gente está falando dessa questão que o Santo também colocou, a gente também já entendeu isso de uma forma assim, a gente tem dados, tem fornecido os dados que a gente tem, meio negligencialmente falando. A gente não lê muito as entrelinhas, não lê as linhas miúdas e vai lá e dá um aceite e pronto. Uma vez que isso deu o aceite, a gente hoje tratou aqui, olha só, tem um incidente, aconteceu. Isso foi uma violação? Eventualmente pode ser uma violação, eventualmente pode não ser. Se foi uma violação, qual o dano? Esse dano foi relevante? Então a gente também precisa de estar claro que, senão qualquer coisa vira polêmica. E a gente precisa de entender, ainda mais a gente que está aqui como executivo de profissionais, a gente tem que olhar para isso e falar o seguinte, aonde que a gente vai atuar? Aonde que a gente vai mitigar ou não? Será que simplesmente porque um dado está flutuando e alguém acessou ele, já é um problema? Às vezes não. Você receber um e-mail, um spam, é um problema? Agora, de todos os spams, você vai abrir um processo para cada spam que você recebeu? Também não pode. Então, a gente precisa agora de alinhar para falar o seguinte, aonde que tem um lugar para que a gente possa trabalhar? Porque senão a gente não vai ter trabalho de forma nenhuma. As coisas vão virar aquele negócio e falar o seguinte, olha, é tão grande, tão abrangente, que não tem espaço, não cria um contexto, ou não cria um nexo causal, igual o jurídico gosta sempre de dizer, porque não vai criar um nexo causal mesmo. Não vai ter nenhum ponto que vai falar o seguinte, olha, eu consigo aqui pontuar. Porque simplesmente você receber uma ligação, como é que você vai falar o seguinte, eu vou entrar na justiça porque você me ligou? Não existe isso. Não, você vai gravar a ligação. Não vai funcionar, isso não vai andar. A gente agora tem que começar a entender o seguinte, o que significa. E hoje a gente estava com a nossa proposta para essa agenda, e vou dizer que a gente já está 4 minutos passado do nosso tempo, então agora a gente também tem que terminar, porque esse é um dos propósitos do nosso projeto aqui. A gente começa às 9 e termina às 10. E aí a gente tem que agora dar uma finalizada, né, para que a gente possa estar terminando. Lembrando você, tá, Sandro? A gente hoje está gravando, e toda vez a gente, depois que dá um calor, que a gente dá um pré-aquecimento, a gente começa a gravar. E antes de posicionar que a gente vai estar publicando o vídeo, eu peço um aceite de cada um. Então, isso vai estar acontecendo. Estou abrindo aqui já para a gente estar finalizando, já agradecendo a participação e presença de todos. Achei que hoje foi bem legal a gente entender o que é um incidente, o que é uma violação e o que é um dano que possivelmente pode ser relevante ou não com relação ao titular. E aí a gente pode
começar a iniciar um processo de falar o seguinte, olha, a gente criou aqui um nexo causal para a gente ter que mitigar ou não mitigar dentro de um processo empresarial, né? Onde a gente possa estar trabalhando com relação à Lei Geral de Proteção de Dados ou as conexões com o Código Civil, com o Código do Consumidor. Então, estou já agradecendo aqui e dando fim na minha fala, mas está aberto aí para que a gente termine também. Eu quero só até ilustrar para vocês, contar uma coisa que isso vem de estudos, que, na verdade, a ideia que se tinha dos estudiosos de lei de proteção de dados é que o Brasil tivesse assinado um tratado internacional e não criado uma nova lei, tá? Justamente porque a maioria das empresas não estão adequadas, não tem certificações de ISO, não tem nada. Então, a ideia era essa. Agora, a parte interna, se o menor pode assinar, se não pode, tem países que é com 13 anos, outros com 16, isso a gente vai seguir, consequentemente, a legislação brasileira. Só que a ideia do tratado internacional, ele seria implantado por etapas, e aí seria mais fácil de fazer com que todos se adequassem. E não foi assim, só para complementar a informação. Queria agradecer a recepção de todos aí. Espero que a gente possa, de alguma forma, nos acrescentarmos, né, como profissionais nessa área aí, promovermos, de alguma forma, aquilo que nós buscamos, né, que é o conhecimento nesse tema tão amplo, tão dinâmico, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados aí no nosso país. Muito obrigado, Pedro, a todos, Silvia. A gente que agradece. Muito obrigado pela participação de todos. Eu queria agradecer, Pedro, e turma, pelo tempo que a gente já está unidos, né? E com certeza todo encontro, toda a discussão, todo é generoso, é positivo, a gente sempre aprende. E que continuemos assim. Toda quinta-feira, 9 horas, estaremos juntos. Que bom. Tudo bem, gente? Então... Beleza, pessoal. Um abraço aí. Tudo de bom. Obrigada. Obrigado. Um abraço. Obrigada. Tchau. O Marcos hoje ficou mais caladinho aí. Tchau, Marcos. Tchau.